Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora fazer uma pausa para falar sobre livros? Então, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês as minhas leituras do mês de outubro e também sobre o que eu tô lendo agora no mês de novembro. Então, vem comigo para a gente ver quais livros foram esses. O meu nome é Vanessa e o objetivo desse canal é a gente bater um papo sobre livros, sobre o que eu venho lendo, eu quero saber o que vocês estão lendo aí também. E aí eu venho com as minhas leituras aqui do mês de outubro. Eu confesso para vocês que quando eu fui reunir os livros aqui para conversar com vocês sobre eles, eu me surpreendi com a quantidade de livros. Eu fui lendo conforme uma meta que eu tinha colocado no começo do mês, mas acabou que entraram outros livros e eu li mais do que eu esperava. Então eu vou comentar aqui o que eu li em outubro e o que eu estou lendo agora em novembro. Os comentários que eu vou fazer vão ser sem uma ordem de preferência e nem de ordem do que eu li, e sim aleatórios, no caso. Embora eu vá começar pelo primeiro livro que eu li no mês de outubro, eu vou fazer um mês de leituras temáticas, porque eu geralmente não leio thriller, suspense, terror, horror. Eu procuro ler outros gêneros. Então eu pensei que seria uma boa forma de eu me desafiar. No ano passado eu também fiz esse mesmo mês temático, foi bem legal. E aí esse mês eu fiz novamente e eu vou começar mostrando para vocês a minha primeira leitura, então, do mês de outubro, que foi O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Eu li nesta edição da Penguin. Ele é um livro bem fininho, eu acho que eu li em 2 ou 3 dias. E embora ele tenha 160 páginas, mais ou menos, a história mesmo é menos de 100 páginas, tá? Para você ler. Tem prefácio, tem introdução, tem uma cronologia no final e tem notas. Então, nesse livro aqui, nós temos a história do estranho caso do Dr. Jekyll e do Mr. Hyde. Quem não ouviu falar dessa história, né? Eu acho que todo mundo. Eu já tinha ouvido falar. Infelizmente, eu já sabia o que ia acontecer nesse livro. E eu sugiro a você que se interessar por ler esse livro, que não procure spoiler ou que não pesquise a fundo sobre o que se trata, porque senão você vai levar um spoiler. E eu acho que é muito mais legal você ler sem saber sobre o que é. Ele é narrado por um advogado que recebe um testamento do Dr. Jekyll, um testamento um tanto quanto estranho, que diz o seguinte: no caso dele, Dr. Jekyll, sumir por um prazo superior a 3 meses, se eu não me engano, ou no caso dele morrer, todos os bens dele devem ser passados para o senhor Hyde. E o advogado fica estranhando essa situação, porque ele não sabe quem é o Hyde, ele conhece o Jekyll há um certo tempo, mas ele, cumpridor dos deveres de advogado, apenas recebeu o testamento, né, e tudo bem. Só que ele acaba descobrindo que esse senhor Hyde não é uma boa pessoa. Em algum momento ele vai ficar sabendo que esse Mr. Hyde até bateu numa criança, que ele tem uns comportamentos estranhos, e ele fica inculcado com isso. Como é que que o Dr. Jekyll quer deixar todos os bens dele para esse cara que não parece ser uma pessoa legal? E ele vai tentando investigar isso durante o livro, conversando com várias pessoas, com funcionários da casa do Jekyll, com amigos dele, para tentar descobrir o porquê que o Jekyll quer deixar essa herança para o Hyde. E ele vai então descobrindo quem é o Hyde e qual é a ligação dele e do Jekyll na história. E vou parar por aqui. Saibam que tem investigação, tem reviravolta, é muito interessante, tem um clima criado aqui meio gótico, assim, muito legal. E eu acho que assim, um clássico bem legal para quem quer começar a ler clássicos, porque é curto, é de fácil entendimento e prende a gente para querer saber o que vai acontecer até o final. Então, uma ótima indicação. Depois, gente, eu fui ler O Exorcista. Eu vou deixar aqui do ladinho a foto da capa do livro, porque eu li ele em e-book. E aí, sobre esse livro, o que eu tenho a falar para vocês é o seguinte: como eu havia visto o filme anteriormente, eu já mais ou menos esperava o que iria acontecer, mas eu achei o livro assim muito bem escrito, de uma forma que prende a gente para saber o que vai acontecer, porém não achei assustador. Eu senti muita pena da menina, da Regan,
porque ela sofre muito na história, e é uma história de possessão, certo? Embora no livro até fique uma certa dúvida se é uma possessão ou uma doença psiquiátrica que essa menina tem, mas eu levei para esse lado da possessão aí, porque os fatos são tão, assim, contundentes. Então, nessa história de possessão, a gente tem a Regan, que é uma menina de 11 anos, se eu não me engano, e é a mãe dela. E a Regan acaba ficando doente. Os pais dela são separados, ela mora com a mãe. E essa doença que a menina tem, ninguém descobre o que é. Muitos exames são feitos, os médicos são consultados, até que, como ninguém descobre o que é, um dos médicos sugere a mãe da Regan para procurar um padre. E ela é super cética, ela não tem nenhuma religião, nunca conversou com a Regan sobre isso, mas acaba procurando a igreja, então, porque ela está desesperada, não sabe mais o que fazer. E um padre vai até a casa da Regan e acaba fazendo esse exorcismo da menina. Cenas, assim, bem descritas, bem gráficas, de possessão demoníaca, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu, embora, como falei, o livro não deixa exatamente claro, tá? Mas para mim é claro isso. E então, para quem gosta desse tipo de assunto, eu acho que é assim um prato cheio, um clássico muito legal para ler. E volto a dizer para vocês que o que mais me pegou nesse livro foi a dor de ver essa menina sofrendo e não tanto assim o lado assustador do demônio que estava possuindo ela, tá? Mas eu acho que quem nunca teve contato com o filme e nem com o livro, e assim, é sensível a esses temas, pode se assustar. Então, fica aí o aviso, mas também a indicação desse livraço que vale muito a pena ler. Seguindo nas leituras temáticas e sob a forte influência de uma amiga que ama esse livro, eu peguei Coraline, do Neil Gaiman. Primeiro, me encantei pela edição desse livro. Olha só, que lindo! Tem esse gatinho fofo ali que está na história, claro. Essa menina estilosa com essa bota linda e muito corajosa. E essa é a parte fofinha do livro, tá? Porque esse livro também tem uma parte sombria. Então aqui a gente conhece a Coraline, uma menina que mora com os pais, mas que se sente um pouco solitária, gostaria mais de ter a presença dos pais, gostaria de ter com quem brincar, e ela acaba se mudando para uma casa, que está representada aqui, bem bonita, que aonde ela encontra uma porta que dá para um mundo, que é uma cópia do mundo aonde ela vive, que já existe, só que mais sombrio, e com personagens diferentes do mundo aonde ela vive, embora lá ela encontre a mãe, ela encontra o pai, e ela encontra o gatinho e outros personagens também. Então a Coraline acaba explorando esse mundo e essa mãe aqui, que aparece na história, que é muito parecida inicialmente com a mãe dela, dá toda a atenção para ela, faz as comidas que ela gosta, brinca com ela e quer que ela fique neste outro mundo. Mas a Coraline vai vendo que as coisas não são assim um mar de rosas e que esses outros personagens que vão aparecendo ali mostram para ela que esse mundo ali não é o mundo ideal. E aí ela vai vendo as coisas com outros olhos, ou melhor, vai vendo as coisas como elas de fato são e não só idealizadas na cabeça dela. Uma escrita muito fluida, um livro gostosinho de ler que eu super recomendo. Tem adaptação, e essa adaptação eu ainda não vi, embora todo mundo fale que é muito legal. Então, se você já leu esse livro ou já viu a adaptação e quiser me contar aí se vale a pena, eu agradeço, tá? E fica aí a minha indicação de um livro muito bonitinho, muito gracinha, mas que tem um lado sombrio. Seguindo aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora o livro que eu achei que foi o melhor do mês que eu li. Vai entrar para os melhores do ano também, que eu vou fazer uma listinha aí mais para frente com os melhores e os que decepcionaram um pouco. Acho que eu vou fazer, porque é bom a gente dar uma passada em todo o nosso histórico do ano, ver o que a gente já leu, relembrar, né? Então, eu acho que eu vou fazer esse vídeo um pouquinho mais no final do ano. Um vídeo tradicional entre o pessoal que produz conteúdo aqui para a internet, mas eu também quero fazer. Então, que esse livro aqui me pegou. Ele é um livro um pouco maior do que esses que eu mostrei para vocês agora há pouco, mas é um livro que eu devorei.
Eu acho que eu demorei 2 ou 3 dias no máximo para terminar ele, porque é um livro que me fez sentir muitas coisas. E eu não sei vocês, mas eu gosto de histórias que me fazem sentir algo, seja raiva, seja alegria, seja tristeza. E esse daqui é um livro muito angustiante, uma história de sequestro. E eu tô falando para vocês do Colecionador, do John Fowles. Para esse livro aqui, eu fiz um vídeo especial aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui para quem tiver interesse em ver. Então, não vou contar muita coisa, a não ser que é a história do Clegg. Ele é um jovem que resolve sequestrar uma menina que ele admira, porque ele entende que essa é a única maneira dessa menina conhecer ele melhor. E ele sequestra ela e mantém ela em cativeiro, e a gente acompanha, então, desde a preparação desse sequestro, por que que ele escolhe ela, o que que ele faz, né, o que que ele faz para receber ela em casa, ele chama ela de hóspede. Então, como ele prepara o ambiente, como acontece o sequestro em si, aí leva para casa, é, leva para o cativeiro, no caso, e aí a gente está na cabeça dele, tá? A gente vê tudo isso acontecendo com, pelos pensamentos, pelos sentimentos dele. E tem um capítulo também que é que tudo isso acontece, e daí sob a ótica dela, da Miranda, se não me engano é o nome da protagonista. A gente vê o tormento dela ao estar ali privada da sua liberdade e o quanto isso é super angustiante. Então, se vocês quiserem mais detalhes, sem spoiler, vão lá ver o vídeo que eu vou deixar aqui linkado. E eu volto a dizer, gente, o melhor livro do mês que eu li e vai entrar para os melhores do ano também. Super indico. Mais um livro sobre sequestro, mais um livro sobre sequestro. Eu não sabia nada sobre esse livro, tá? Eu tinha comprado há um tempo atrás, porque eu tinha ouvido que era um dos melhores desse autor. Foi o meu primeiro contato com o autor e eu pensei, bom, se tem muita gente falando, me despertou a curiosidade e eu comprei e li Misery, do Stephen King. E aí que eu fui descobrir que também é uma história de sequestro. Eu já tinha lido essa aqui, que era de sequestro, e aí eu não quis ler um seguido do outro, aí eu li entre meio esses dois, eu li outro livro, e aí depois eu peguei esse daqui para ler. Esse livro aqui também tem um vídeo aqui no canal para esse livro, porque foi o meu primeiro King, primeiro contato, então acho que valeu a pena fazer. E eu tenho, então, muitos prós e alguns contras para falar sobre esse livro, e está lá no vídeo também, sem spoiler, se vocês quiserem ver. Mas resumindo a história aqui rapidinho, a gente tem aqui um escritor de muito sucesso que acaba se acidentando e ele é resgatado pela Annie Wilkes, que é então a outra protagonista do livro, e ela acaba levando ele para casa dela e acaba cuidando dele, dos ferimentos e tudo mais lá na casa dela. Só que ele está muito ferido e ela não leva ele para o hospital e ela não deixa ele usar o telefone e ela vai enrolando ele e a gente vai acompanhando então o que, que vai acontecendo quando ela descobre que ele finalizou uma série de livros sobre a Misery e que ela não gostou do que aconteceu no último livro e ela quer que ele faça uma nova versão desse livro apenas para ela, e quando ele não faz as coisas que a Anne quer, ou do jeito que ela é cruel. Cenas gráficas de violência, muita angústia quando a gente acompanha o protagonista aqui. E vi a adaptação depois de ler o livro, e eu digo para vocês que, embora a adaptação tenha muitos pontos positivos, eu ainda prefiro o livro, porque aqui a gente consegue acompanhar a angústia do sequestrado, e lá no filme isso não aparece tanto. Então eu prefiro, mais uma vez, né, o livro. Fica aqui a minha indicação, meu primeiro King. Foi bom? Foi. Mas tem umas partes bem enroladas, assim, sabe? Então eu vou ler alguns outros livros dele para sacramentar a minha opinião, porque esse aqui foi assim, primeiro contato, interessante, mas eu acho que poderia ter sido melhor. No meio dessas histórias de terror e horror e mais pesadas que
que eu li então no mês de outubro, eu também li outras 2 histórias, por conta de um clube de leitura que eu participo aqui na minha cidade, que é o Clube Entre Linhas. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo no box de informações para vocês irem lá conferir quais são as leituras que o pessoal faz e se inspirar, quem sabe, neles. É um clube bem bacana, pessoal muito querido. E eu tô lendo literatura nacional nesse clube. Eles têm uma parte do clube lê leituras contemporâneas, enfim, de vários tipos, mas de outros países também, estrangeiros. E tem uma parte do clube que lê leitura nacional. Fiquei bem interessada com isso. E aí, então, eu li 2 livros junto com o pessoal. E eu vou deixar aqui do ladinho a capa de um dos livros, porque eu só li ele no e-book, que é o Quintal Fantástico, da Jadna Alana. Tenho aqui a minha colinha. Esse livro é um livro de contos, na verdade é uma releitura de contos folclóricos brasileiros. Do Saci, da Mula Sem Cabeça, do Boto, da Yara. Então, se você gosta de histórias folclóricas, a Jadna, aqui nesse livro, ela reconta, na verdade, essas histórias de norte a sul do Brasil. Então, é bem interessante, sabe? São pequenos contos, você lê rapidinho também. E acho que é para a gente relembrar um pouco da escola, sabe? E eu, pelo menos, gostava bastante de ler isso na escola, esse tipo de literatura, e eu gostei de relembrar. Um livrinho leve, gostoso de ler, de uma escritora premiada, brasileira, né, nacional, então fica aí minha dica. E também li outro livro com o pessoal do clube, que para mim foi uma releitura, que foi essa pedrada aqui, O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. Eu já li outros livros da Aline Bay, eu gosto bastante da escrita dela. Ela escreve, vou mostrar aqui dentro para vocês, de uma forma um pouco diferente. Olha só como é que é. Aqui por dentro o livro. Neste livro aqui, a gente acompanha a vida de uma mulher dos 8 aos 52 anos, se eu não me engano, e tudo que acontece na vida dela, e acontecem coisas muito tristes desde cedo. Então a gente acompanha aqui, inclusive tem as idades aqui, ó, 8, 17, e cada idade é um capítulo, tá? Das coisas que vão acontecendo. Então logo cedo ela se torna mãe, e aí a gente vai acompanhando como que é a maternidade dela. Ela tem que trabalhar muito, tem que deixar o filho com outra pessoa, ela se sente desconectada desse filho, mas ao mesmo tempo ela quer voltar a se conectar, e também ela, enquanto mulher, o que ela passa. Então, eu acho um livro muito duro, muito cru, coisas assim, bem. Não é só tristes, coisas difíceis acontecem com essa mulher. E a gente vai sentindo isso de uma forma muito real, porque a escrita da Aline, ela mexeu muito comigo, assim, não sei se você que já leu alguma coisa da Aline gostou, conta aqui nos comentários pra gente conversar sobre, mas esse livro aqui da Aline eu acho um dos melhores dela. Eu acho melhor que esse só A Pequena Coreografia do Adeus, eu gosto muito daquele livro, e esse daqui eu acho também, assim, bem interessante. Se você não leu nada da Aline até hoje, fica aí a minha recomendação, é muito bom. E o último livro que eu li no mês de outubro é também um livro que fazia tempo que eu tinha aqui na minha estante, e eu tinha muita curiosidade de ler esse livro, mas sabe quando fica ali e você vai pegando outras coisas na frente, e ele vai ficando, e agora, no mês de outubro, eu pensei, não, vou aproveitar que é um mês mais temático, que a atmosfera desse livro combina com esse mês, e vou pegar, vou ler Eli. E gente, O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funk, que é a artista que fez as ilustrações desse livro. Primeiro eu quero falar para vocês dessa capa, dessa edição, que é, olha, pintura trilateral, fitilho, linda. Olha só que edição mais linda. Tem ilustrações, tá? Deixa eu achar uma aqui, ó. Tem umas ilustrações aqui dentro que são bem legais. Esse livro é um pouco diferente dos outros que foram adaptados, porque esse livro veio de uma adaptação, né? Primeiro veio o filme
E aí do filme, eles escreveram este livro aqui. Essa edição aqui é da Intrínseca, capinha dura. Não tenho nada para falar, a não ser que eu adorei esse livro. Também é legal pegar esse livro sem saber exatamente do que ele se trata, para você decidir se o que acontece aqui é real ou é coisa da cabeça dessa menina protagonista aqui que conta essa história. Então, nesse livro aqui, gente, que é um conto de fadas sombrio também, a gente acompanha a Ofélia, essa menina de 13 anos, que vive na Espanha, logo depois que terminou a Guerra Espanhola, ali na década de 40. Ela e a mãe dela estão se mudando para uma nova casa. O pai dela faleceu há algum tempo e a mãe dela acabou se envolvendo com outra pessoa e está esperando um filho, que vai ser o irmãozinho, então, da Ofélia. E a gente acompanha a chegada da Ofélia nessa nova casa, que ela não gosta nem um pouco, nem do lugar para onde ela se mudou, e nem do novo, ou do padrasto dela, porque ele é um oficial do governo espanhol e ele é muito cruel, muito frio, tanto com a mãe dela quanto com ela. Na verdade, a Ofélia ele praticamente ignora uma boa parte do livro, mas a forma como ele trata a mãe é muito fria, assim, e a Ofélia percebe tudo isso. E aí, logo que a Ofélia está chegando nesse lugar, ela descobre no meio do caminho uma pedra. E essa pedra dá origem a toda uma história, um conto de fadas, que tem fauno, que tem árvores falantes, porém num ambiente sombrio. Não é um livro fofo, muito pelo contrário. Acontecem cenas bem gráficas aqui de violência. E depois que eu terminei de ler o livro, eu fui ver a adaptação, melhor, a adaptação que deu origem aqui ao livro, e é bem interessante a adaptação também. Porém, gente, o livro é melhor, de novo. Sabe por quê? Porque aqui, entre um capítulo e outro, existem pequenos contos que foram introduzidos para contar a história da Ofélia num outro tempo e de outros personagens também, e que acabam conectando o passado e o presente e fechando assim de uma forma muito melhor contada do que no filme. Esses contos aqui fazem toda a diferença para a gente entender por que esse fauno surge, o que é esse labirinto. Eu acho que é muito melhor, mais uma vez, o livro do que o filme. Uma fantasia para a gente sair do nosso mundo real e sonhar. E agora, gente, eu vou mostrar para vocês os 3 livros que eu estou lendo nesse momento. Começando então com essa preciosidade aqui, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Eu estou lendo a parte 2 desse calhamação aqui. Eu li um pouquinho aqui, deixa eu ver que página que eu tô, que eu nem sei. 185, o livro todo tem quase 600 páginas. Então, esse livro aqui é o livro 2 de uma trilogia que conta a história da saga de uma família no Rio Grande do Sul. E a história dessa família permeia a história do surgimento do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem escrito. Gente, como é que eu não tinha lido Érico Veríssimo antes na minha vida? Eu comecei a ler esse ano o Érico Veríssimo, eu já contei num outro vídeo aqui como é que começou essa história. Começou com um livro que eu ganhei de presente de uma amiga, quando eu li Ana Terra, que é um capítulo que está dentro do livro 1 dessa trilogia aqui. Eu me apaixonei. Então é um romance histórico que conta de forma ficcional a história dessa família, porém permeada com fatos reais que aconteceram no Brasil, e eu tô adorando. Outro livro que eu tô lendo também já há um certo tempo é esse livro de contos. Olha essa edição aqui, linda, linda. Intérprete de Males, da Jhumpa Lahiri. Eu tenho essa edição aqui da Tag, do tempo que eu assinava a Tag. E é um livro de 9 ou 10 contos. Eu já tô no finalzinho aqui, ó. Faltam só 3 contos para eu terminar. São contos bem curtinhos, dá para ler um por dia. Eu tô lendo um por semana,
dei uma acelerada aqui agora no final, porque os contos estão ficando cada vez melhores. Nessa antologia de contos aqui, então, a autora vai nos contando breves histórias que envolvem personagens indianos que estão residindo na Índia ou que estão residindo em outros países, mas que acabam nos mostrando um pouco sobre a cultura indiana, e esse foi um dos motivos pelo qual eu peguei esse livro para ler. São breves histórias, mas contadas de uma forma muito delicada, muito refinada. Em cada conto, ela vai nos contando pequenas situações do cotidiano, de personagens assim absolutamente normais e comuns, porém de uma forma que deixa a gente assim muito reflexivo sobre o que ela vai falando, sabe? Então, para quem gosta de bons contos e quer descobrir um pouquinho mais sobre a cultura indiana, fica aqui a minha recomendação. E por fim, mas não menos importante, eu quero contar para vocês que eu estou lendo esse livro aqui da Clarice Lispector, A Paixão segundo GH. Meu primeiro contato e único com a Clarice foi lendo A Hora da Estrela. Eu achei um livro bem interessante, escrito de uma forma linear e que eu consegui entender. Mas me disseram que era um livro um pouco fora da curva, que os demais livros da Clarice não são assim tão lineares e contando uma história, começo, meio e fim. E eu confesso que eu estava com um certo receio de pegar outro livro dela para ler, porém, lendo em conjunto com algumas amigas, a gente está lendo esse aqui. E também ele vai ser um livro daquele clube do livro que eu falei para vocês que eu tenho lido outras obras nacionais, também a gente vai ler. Então, quem sabe eu vou ler uma ou duas vezes esse livro aqui para tentar entender. Eu li só o primeiro capítulo por enquanto, gente, e o que eu tô achando? Um livro que tem frases muito profundas, que a gente às vezes lê uma frase, para, fica pensando e tentando contextualizar ou só tentando sentir. E as frases soltas dela, eu acho que são muito, muito profundas e expressivas. Porém, as frases todas juntas, no fluxo de consciência que ela escreve aqui, elas podem causar um estranhamento em quem não está acostumado com esse tipo de escrita, que não tem um começo, meio e fim, embora eu esteja só no primeiro capítulo, tá? E nesse primeiro capítulo eu ainda não sei sobre o que é esse livro. Porém, quem disse que a gente precisa saber exatamente? Dizem que é só sentir, né? Aliás, olha só o que diz a Clarice aqui no início do livro. Há possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Será que a minha alma já está formada para conseguir entender Clarice Lispector? Depois eu conto para vocês. E por fim, gente, estão vendo essa pilha de livros aqui assim, ó? Esses livros aqui são os que eu separei para tentar ler até o final do ano. Se eu vou conseguir ou não, não sei. Então, se vocês querem saber ainda o que eu pretendo ler, na semana que vem provavelmente vai sair esse vídeo. E sobre o vídeo de hoje, se vocês gostaram das indicações e do que eu li, se vocês têm comentários para fazer, eu gostaria muito de saber o que vocês já leram aqui, o que vocês pretendem ler, se tem algum livro que chamou a atenção de vocês. E se não, eu peço que vocês deixem o seu like aqui no vídeo e compartilhem com alguém que vocês acham que pode gostar também. Um beijo e até a próxima!